Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria neste sábado, dia 4 de fevereiro, estarmos juntos mais uma vez no nosso Palavra por Palavra, que medita o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Muito obrigado pela sua generosidade, por partilhar deste momento a sós, em que nos encontramos praticamente que todo dia para rezar e meditar a palavra de Deus. Obrigado de coração por essa bondade, por essa delicadeza e também por me ajudar, compartilhando os vídeos, os conteúdos com seus amigos, com seus contatos, seus familiares. De coração mesmo, muito obrigado. Nesse trecho que está inserido depois do martírio de João Batista, ele é a conclusão. O martírio de João é quase como que um enxerto no texto de Marcos. Existe o envio, que nós esse ano não lemos ainda, porque seria no dia 2, e dia 2 foi a apresentação de Jesus no templo, então a festa da apresentação. Ontem era esse trecho de João e hoje então é o retorno dos discípulos que voltam empolgados, alegres, contando a Jesus tudo o que fizeram e tudo o que ensinaram. Imaginem vocês a empolgação de verem as pessoas se convertendo, aderindo ao reino, se sentindo perdoadas, amadas, cuidadas, se sentindo tocadas, curadas. Então essas pessoas, elas começaram a entender o propósito, a proposta de Jesus. E Jesus, ao dar autoridade aos discípulos, que agora não são mais só discípulos, são apóstolos, o texto de hoje começa assim, ele quer que essa missão se expanda para muita gente, porque a missão, como nós já ouvimos muitas vezes, ela é grande e tem pouca gente para trabalhar. E quando eles voltam contando tudo isso, os milagres, as curas, a adesão do povo, como Jesus não gosta de espetáculo, esse é o objetivo de Marcos, corrigir essa mentalidade que precisa de um triunfo, de uma glória, de uma grandeza, de um sucesso iminente. Jesus diz: olha, vem cá, vamos para um lugar deserto e vamos descansar. Vamos descansar um pouco. Esse descansar era do cansaço físico, porque eles não tinham nem tempo para comer, mas era também para tirar da mentalidade deles essa ideia de sucesso, de grandeza. Nós vamos ver lá no finalzinho que o serviço de Jesus aparentemente é fracassado, porque termina na cruz. Mas a palavra do mal, a palavra da derrota não é a última palavra. Nós vamos ver que a última palavra é da vida e da ressurreição. A morte não triunfa mais. É a vida que vence. A vida que vence a morte. Por isso, ele convida os discípulos a irem para um lugar deserto e afastado. O deserto é sempre encontro com Deus. Sempre, sempre encontro com Deus. Porque Jesus não queria que os discípulos, que você, que eu, que nós, caíssemos num ativismo desenfreado. O ativismo faz mal, ele nos faz perder o ponto de partida e nos faz perder o foco para onde é que temos que caminhar. Por isso, descansar, estar a sós com Jesus. Só que, diferente do que se pensa, estar a sós com Jesus não é ficar eu e Deus, meu Deus é bom para mim. Não. Quando ele vai para o deserto, para aquele lugar, não diz que lugar, quem sabe seja até o lugar do nosso coração, não é verdade? Ele, chegando lá, eles desembarcam, e é interessante esse verbo, porque, como diz o Papa Francisco, a igreja é em saída. Ela, se ficar muito dentro dela, começa a mofar, embolorar, cheirar mal. Prefiro uma igreja acidentada, uma igreja hospital de campanha, diz o Papa Francisco. E é bonita essa comparação. Então eles desembarcam, eles saem da barca, eles vão para a missão e essa missão se dá junto do povo. Porque quando eles chegam lá,
A multidão já tinha percebido que eles tinham se movimentado. E eles vão adiante, saem de todos os lugares e chegam lá antes. Veja que Marcos não diz o lugar e a multidão sabe onde é que está. Por que ele não diz o lugar? Porque o deserto não é mais um lugar de intimismo, de fechamento, de isolamento, mas é lá no meio do povo sofrido, do povo provado, do povo que está passando por dificuldades, que realmente nós encontramos o rosto de Deus. O texto vai dizer que ao ver aquela multidão, Jesus sente compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E esse é o sentimento que precisa estar iluminando toda a nossa vida e de modo muito especial no dia de hoje. Compaixão. Sermos apaixonados pelo que fazemos e compássio com o sofrimento. Não sermos pessoas distantes, pessoas insensíveis, pessoas duras de coração, mas pessoas que sentem o sofrimento, a paixão, no sentido de sofrimento do próximo. E agem com misericórdia. Veja que o texto termina dizendo que Jesus começa a ensinar-lhes muitas coisas. O ensinamento de Jesus, a palavra de Jesus, vai fazendo com que aquelas pessoas entendam que agora elas não são mais ovelhas sem pastor. Existe um bom pastor, que é Jesus, que está para curar, libertar, para acolher, para perdoar, e é dentro desse ministério de Jesus que se encontra o nosso ministério. O ministério da cura, da acolhida, o ministério de ir ao encontro, de sermos apóstolos e apóstolas. Um ótimo sábado, um bom final de semana para ti, para você, para sua família. Fiquem todos com Deus, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.